Então perceba que a gente tem, de um lado, o surgimento de centenas de pequenas igrejas, mas a gente tem também, ao mesmo tempo, nas denominações de forma geral, a queda da frequência. Pastor, você acha que você é resiliente no seu ministério e na condução da sua igreja ao longo dos anos? Bom, essa é uma pergunta que nós vamos trabalhar e tentar responder ao longo das próximas semanas nessa série de 8 episódios do Envisionar Podcast em parceria com a Rádio Transmundial. E o título dele é exatamente O Pastor Resiliente. Ele surgiu a partir de uma visita que eu fiz alguns anos atrás na Barna, que é uma das maiores organizações de liderança e de pesquisa nos Estados Unidos, voltada para a igreja. E naquela visita, logo depois daqueles primeiro ano e meio ali da pandemia, quando as coisas estavam muito incertas, a Barna havia feito uma pesquisa em relação aos pastores, ao estado dos pastores nos Estados Unidos, e as conclusões foram a respeito de resiliência. Ao longo daquela pesquisa, os dados descobertos foram tão profundos que eles resolveram então lançar um livro chamado O Pastor Resiliente. E eu recebi esse livro de presente na época e ele me impactou muito e a gente começou uma conversa para desenvolver o mesmo projeto no Brasil. Então agora, depois de quase 3 anos daquela visita, a Envisionar conseguiu realizar no Brasil a mesma pesquisa sobre o estado dos pastores e nós estamos publicando então esse livro em português, essa já é a versão em português do livro Pastor Resiliente, onde tem também aqui um capítulo sobre todas as realidades do estado dos pastores no Brasil. Nós lançamos esse livro recentemente e queremos começar o projeto Pastor Resiliente a partir dessa série de podcasts. Você vai poder ter alguns dados e algumas informações cruciais sobre isso, você vai poder fazer uma autoanálise sobre a sua vida e o seu ministério e depois você vai poder também influenciar outros pastores e líderes com os dados que estão aqui e com as descobertas feitas. Essa, na verdade, é uma iniciativa para ajudar a renovar e envisionar os pastores no Brasil e ao redor das diversas denominações que a gente tem. Bom, quando a gente pensa nesse projeto, ele, como eu disse, começou com essa iniciativa da Barna e depois a Envisionar e a Barna, que também estão envolvidas com o Global Leadership Summit, começaram a participar de um grupo de países piloto, além dos Estados Unidos, para que a pesquisa fosse feita e pudesse ser aplicada. E com isso, nós começamos a perceber que essas informações poderiam ajudar demais os pastores e líderes ao redor do Brasil e do mundo. Bom, como toda pesquisa, ela traz pelo menos 3 características, 3 coisas diferentes. Ela traz dados bons, dados ruins, ou notícias boas, notícias ruins, e algumas informações que são cruciais para a tomada de decisão. Aliás, esse é um slogan que a Barna tem. Eu me lembro que quando eu cheguei no escritório da Barna, lá nos Estados Unidos, havia uma frase mais ou menos assim: informação para tomada de decisão. Esse é o slogan da Barna. E eu percebo que nós, especialmente brasileiros, não temos muito hábito de usar informações para tomada de decisões. Nós normalmente gostamos das pesquisas eleitorais para saber quem é que está na frente, quem vai perder, etc. Uma ou outra pesquisa sobre a economia. E além de um grupo muito pequeno de pessoas que tomam decisões, seja nas empresas, no governo, etc., nós, de forma geral, não temos o hábito de usar pesquisas para tomada de decisões na nossa vida. E essas informações que você vai ter aqui nesse projeto, nesse livro, eu diria, pastor, são cruciais para você tomar decisões, seja do ponto de vista pessoal, seja do ponto de vista ministerial, seja do ponto de vista estratégico para a sua igreja. Bom, hoje nessa abertura, nesse primeiro episódio, eu gostaria apenas de dar alguns highlights para você do todo. E depois, em cada episódio, a gente vai se aprofundar em algumas tendências, em alguns fatos cruciais que seriam essenciais para você conduzir a sua igreja e o seu ministério e você, como diz o slogan da Barna, poder tomar decisões estratégicas no seu dia a dia.
Bom, nessa pesquisa aqui no Brasil, nós conseguimos alcançar mais ou menos 1.100 pastores de diversas denominações diferentes. Para você ter ideia, a gente teve pessoas e pastores respondendo de 220 denominações diferentes. Talvez você possa imaginar, mas tem tudo isso? Sim, tem muito mais, porque ao longo, especialmente desses últimos 30 anos, e essa é uma informação importante, a gente teve o surgimento não só de pequenas e médias denominações, como também um florescer de igrejas independentes, que às vezes são consideradas uma denominação porque são um pequeno grupo de igrejas, às vezes meia dúzia, 10 igrejas, e eles funcionam ali como se fosse um network, um grupo denominacional. Então nós tivemos pastores de 220 grupos, né, denominações diferentes, que seguem a sua teologia, seus princípios, etc. Isso deu uma riqueza muito grande na pesquisa, como também deu nos Estados Unidos. De outro lado, quando a gente olha para esse panorama geral, tem um primeiro dado que é interessante, mas ele na verdade é confirmado por diversas outras pesquisas feitas anteriormente, e esse dado é o de que hoje a gente tem, no caso aqui da nossa pesquisa, cerca de 78% das igrejas que têm menos de 200 membros. Bom, eu servi como diretor da CEPAL há alguns anos, a gente tinha um departamento de pesquisas na CEPAL, e esse dado já é bem antigo. A gente tem essa amostragem de que no Brasil cerca de 80% das igrejas têm menos de 200 membros. Então, novamente aqui, esse panorama não mudou. A gente teve ao longo dos últimos anos um grande crescimento de mega igrejas, mas elas são um número muito pequeno, elas não representam mais do que 3% do universo brasileiro de igrejas acima de 2.000 ou 3.000 membros. Depois a gente tem ali talvez uns 5% que são igrejas em torno de 1.000 a 2.000 membros, e aí vai crescendo o percentual até que a gente chega nesse número, que no caso nosso aqui deu 78%, e está dentro daquela margem de erro de qualquer pesquisa de 2 a 3%, o que indica então que, apesar de a gente ver na mídia as grandes igrejas, os networks, né, influenciando e tal, quem segura o piano, na verdade, são as milhares de pequenas igrejas de 100, 150, 200 membros, que não é diferente no mundo dos negócios. A gente tem grandes redes, por exemplo, de supermercados ou grandes redes de planos de saúde, etc. Mas o dia a dia ele é feito por aquele pequeno comerciante, por aquelas pequenas e médias empresas, a grande massa que segura a economia, a nação, etc. Isso. Então, no nosso caso, como evangélicos, como igrejas evangélicas, não é diferente. A grande maioria das igrejas tem menos de 200 membros. De outro lado, para efeito de análise da pesquisa, os nossos analistas, eles trabalharam uma divisão dos pastores que responderam à pesquisa entre aqueles que têm acima de 45 anos e os que têm abaixo de 45 anos. Isso revelou dados muito interessantes e coisas incríveis que vão ajudar os dois grupos, aqueles que estão numa ponta já bem avançados ao longo do tempo e aqueles que estão ou começando ou estão aí com 10 anos, 15 anos ou 20 anos de ministério. Então, a gente tem, por exemplo, 76% dos que responderam à pesquisa que estão acima dos 45 anos. E a gente tem 24% que estão abaixo dos 45 anos de idade. Bom, isso revela também mais ou menos a média nacional. A gente observa, obviamente, um envelhecimento, né, por parte dos pastores, mas, de outro lado, a gente vê também o surgimento de uma nova geração. Só que aqui, por exemplo, já tem uma coisa interessante, que especialmente você, no seu contexto, na sua igreja ou na sua denominação, precisam observar. A gente só tem 24% de pastores abaixo de 45 anos para substituir 76% que estão acima de 45. Então perceba que para cada 3 acima de 45, a gente só tem 1 abaixo de 45. Isso significa, obviamente, essa dificuldade, por exemplo, em relação ao levantamento de vocações, ao desenvolvimento de pastores, etc., o que mostra que precisamos trabalhar mais isso.
Em termos de tempo de ministério, a gente também fez uma divisão, aqueles que estão acima de 20 anos e abaixo de 20 anos de ministério. Então, dos que responderam à pesquisa, a gente tem 62% que estão até 20 anos de ministério. E aí observe que apesar de ter uma faixa etária maior, a gente tem muita gente que entrou no ministério já com uma certa idade. Então, o que revela também um pouco da falta de despertamento de vocações e desenvolvimento de novos líderes pastorais. E a gente tem 38% que estão acima de 21 anos de ministério. Bom, esses são alguns dados gerais para você entender o contexto da pesquisa. De outro lado, a gente fez uma outra pergunta sobre quem dedica tempo integral e quem não dedica tempo integral. Quando a gente olha, por exemplo, para esse dado, a gente tem 50% dos pastores que dedicam tempo integral e são pagos pela igreja. Esse é um dado muito bom, porque a gente, do universo de pastores no Brasil, a gente tem metade deles dedicando tempo integral. Imagine essa massa humana, essa massa de liderança, conduzindo as pessoas, desafiando suas igrejas, causando impacto, etc. Mas a gente vai ver alguns episódios à frente que, apesar da gente ter 50% de pastores dedicando tempo integral sustentados pela igreja, está faltando visão para eles, tem alguns aspectos que poderiam potencializar todo esse tempo e energia que estão sendo dedicados ao ministério. A gente tem, por exemplo, 24% que tem tempo parcial e são voluntários. Vejam só, um quarto dos pastores do Brasil são voluntários. Eles dedicam tempo parcial, dividem a sua atividade ministerial com uma atividade profissional. A gente tem 19% que tem tempo parcial e são pagos pela igreja de alguma forma, recebem algum tipo de remuneração. E a gente tem 8% que tem tempo integral e são voluntários, provavelmente já aposentados ou têm sua própria renda, etc. Então percebam, esse é um dado extremamente positivo, mas que precisa ser comparado um pouco mais à frente com alguns dados que são preocupantes, porque a gente tem um poço de petróleo aqui e a gente não está explorando esse poço de petróleo. Essas alavancas, né? Vamos considerar os pastores aqui como uma alavanca da igreja para impulsionar, para praticar Efésios 4 e causar um impacto na sociedade. Bom, alguns outros dados interessantes que a nossa pesquisa está muito alinhada com outras pesquisas e, obviamente, quando a gente cruza esses dados, é isso que dá mais robustez, mais confiabilidade à pesquisa. Como eu falei, a gente teve 1.100 pastores que responderam, a gente teve as linhas de corte para considerar, tirar os excessos de um lado ou de outro, então a gente considerou cerca de 950 pastores para o cálculo aqui da pesquisa, 220 denominações diferentes, e desses pastores que responderam, esse é um dado muito interessante, 35% são de igrejas ou pequenas denominações independentes, das 220 denominações que a gente tem. Você pode dizer assim, bom, mas isso não reflete a realidade. Não, eu queria dizer que reflete exatamente a realidade. Um outro pesquisador que fez um livro chamado Povo de Deus, ele é um sociólogo, não cristão, e isso dá ainda mais base para a nossa pesquisa aqui. Ele fez um levantamento pelos dados do IBGE, do censo de 2010, que mostrava o seguinte: os quatro maiores grupos cristãos no Brasil hoje são Assembleia de Deus ainda em primeiro lugar, com cerca de 12 milhões de membros. Depois a gente tem o segundo grupo, não é uma denominação. O segundo grupo são todas as outras igrejas que são independentes ou pequenos grupos, como eu mencionei, que já somam cerca de 9 milhões de pessoas. Então, o segundo grupo denominacional no Brasil hoje não é batista, presbiteriano, metodista, congregacional ou qualquer outro grupo, mas é a soma de todas essas igrejas independentes que somam 9 milhões de pessoas. E que representa exatamente cerca de 34% a 35% de todo o universo cristão evangélico que a gente tem no Brasil. Então eu percebo uma mudança crucial que aconteceu nos últimos 20, 30 anos. A gente tinha, historicamente, pouquíssimas igrejas independentes e muitos grupos denominacionais fortes. Hoje, a gente tem
uma massa de mais de 1/3 do número de evangélicos no Brasil que são membros ou pertencem e frequentam igrejas independentes. O terceiro maior grupo evangélico do Brasil hoje também não é uma denominação. Eles fizeram a seguinte divisão: igrejas de linha mais histórica que se tornaram independentes, tipo alguém que saiu de uma igreja batista, presbiteriana, metodista, etc. Algumas continuam chamando batista, mas são independentes, presbiteriana, mas são independentes e assim por diante. E eles fizeram uma divisão entre as gerais e as pentecostais. Então a gente tem 9 milhões de pessoas em igrejas que são de linha presbiteriana, metodista, etc., mas são independentes. De outro lado, a gente tem 5 milhões de pessoas em outras igrejas pentecostais, por exemplo, que são também de linha independente. E depois o quarto grupo que a gente tem são igrejas batistas, por exemplo, que tem cerca de 3,7 milhões de pessoas. E essas outras igrejas pentecostais independentes têm 5 milhões de pessoas. Então perceba uma mudança crucial nesses últimos anos que reflete sobre como a gente tem feito o desenvolvimento da igreja, que tipo de impacto a gente tem e como a gente precisaria avaliar isso para que o impacto realmente dos evangélicos no Brasil fosse substancial. Bom, na pesquisa da Barna também, feita nos Estados Unidos, tem um outro dado interessante que também é refletido aqui no Brasil. Do período de 2003 a 2020, a gente teve uma queda de 30% na frequência das igrejas evangélicas de forma geral. Isso considerando os 4 grupos que eles captaram essa informação: os millennials, a geração X, os baby boomers e os idosos, já acima de 70 anos. E é interessante observar que a queda aconteceu em todos os segmentos. Então perceba que a gente tem, de um lado, o surgimento de centenas de pequenas igrejas, mas a gente tem também, ao mesmo tempo, nas denominações de forma geral, a queda da frequência. Isso revela o desafio do pastor. Quando a gente pensa em o pastor ser resiliente, isso traz algumas perspectivas. A gente pensa só na resiliência pessoal. Não, essa pesquisa trouxe pelo menos 4 áreas em que os pastores precisam ser resilientes. Primeiro é a sua vocação, que tem a ver com o lado pessoal. Segundo é a sua espiritualidade, que reflete na vida da igreja e no impacto na igreja. Terceiro, os relacionamentos, desde os relacionamentos pessoais em termos de liderança até os relacionamentos do pastor e da igreja com a sociedade. E o quarto aspecto é a credibilidade. Por que temos perdido pessoas nas igrejas? Por que o número de, por exemplo, sem igreja tem crescido? Tudo isso impacta na resiliência do pastor e em como ele está conduzindo a igreja para o futuro. Talvez a gente esteja vivendo um momento atípico em toda a nossa história, em termos de liderança das igrejas. E a Barna, aqui na pesquisa americana, e depois a gente refletiu isso também na pesquisa brasileira, trouxe 4 desafios para a igreja e 4 desafios para o pastor. Nos 4 desafios para a igreja, a gente tem, primeiro, como encarar a adoração daqui para frente. Como encarar a formação das pessoas, não só a conversão, mas o seu desenvolvimento espiritual, sua formação espiritual. Como encarar a unidade da igreja e o relacionamento dela com a sociedade para realmente causar impacto. E como cumprir a missão, que é a essência, né, do chamado divino para a igreja. Então, é muito profundo e os dados analisados pelo Glenn Peckman, que é o autor do livro, não se restringe simplesmente a números, a gráficos, a dados, mas tem toda uma perspectiva teológica, histórica da igreja e como a gente chegou nesse momento e como a gente precisa reagir a esse momento. Então, esse livro realmente, minha gente, é um tipo de um tratado. Não é aquele negócio pesado, difícil de ler, técnico, etc. Não, é muito gostoso, muito fácil de ler, mas que traz reflexões muito profundas sobre o nosso ministério, a nossa vida e qual é o estado dos pastores e das igrejas nesse momento. Você vai poder comparar dados da igreja brasileira com a igreja americana e ver como é que a gente está. Você vai ter surpresas que têm dados exatamente iguais. A gente fez a mesma pesquisa com
contextos diferentes, com pessoas diferentes, e tem alguns dados que apontam o mesmo resultado, tem outras tendências que são completamente diferentes e que vão te ajudar a entender um pouco mais do nosso contexto brasileiro. Então, está dada a largada. Esse é só uma degustação do que vai vir pela frente. E eu diria que os 2 primeiros desafios que eu queria deixar para você é, primeiro, compre o livro e mergulhe nele. Você vai ver aí no nosso site para você poder comprar o livro. Não se trata simplesmente de uma venda aqui, mas de uma ferramenta para você te ajudar no seu ministério, na sua igreja e na trajetória, como pensar os próximos 10 ou 20 anos. E segundo, leia o livro, mergulhe nele e avalie o seu ministério a partir da pesquisa. Se você respondeu, você vai ver a sua resposta no meio do resultado todo. Se você não participou da pesquisa, você vai poder olhar aqui as próprias perguntas e ver como é que eu estou em relação a isso, como é que eu estou em relação àquilo. Então, essa é uma ferramenta para te ajudar no desenvolvimento do seu ministério, na sua visão de futuro e no impacto que Deus quer usar a sua igreja para gerar transformação na sociedade. Então, espero que você utilize essa ferramenta e continue aí nos próximos episódios, onde a gente vai se debruçar sobre diversos aspectos da pesquisa para ajudar você no seu ministério e a gente vê uma história de transformação no lugar onde você está. Grande abraço e até o próximo episódio.